colegas aí que você conhece. Qual é o rendimento médio de mercado de dentistas? Vamos colocar de uma maneira geral. Qual que é o rendimento médio de um cirurgião dentista hoje no Brasil? Coloca aí no chat para ver aquilo que vocês entendam. E aí eu tenho certeza que não é esse rendimento aqui. Não é esse rendimento. Eu tenho vários alunos que são clínicos, que eu estou principalmente aqui falando com um clínico ou um profissional de uma outra especialidade que não seja a implantodontia, que você pode realmente praticar de forma segura a prótese sobre implante. E eu converso com vários colegas clínicos que fazem aí procedimentos de profilaxia, restaurações, até mesmo próteses móveis, mas que não conseguem um valor alto. Ontem mesmo eu estava conversando com um aluno que ele falou assim, professor, fechei um protocolo. E aí me fala aí, quanto que você faturou com esse protocolo? Eu cobrei 14 mil. E aí tem um outro paciente que já vai, no outro caso específico, vai me pagar 18 mil. Então, e eu perguntei a ele assim, olha só, antes de você se desenvolver nessa área da implantodontia, você já recebeu um valor desse de algum paciente? Ele falou, não, eu nunca recebi. Então agora você tem a possibilidade de estar recebendo um valor desse. E aí eu estou falando não apenas nessa questão do reconhecimento profissional, reconhecimento financeiro, porque realmente os pacientes eles ficam muito satisfeitos com o trabalho de reabilitação, porque é uma dor muito grande do paciente não poder mastigar, não poder sorrir, a autoestima muito baixa, e você tem essa possibilidade de estar ajudando os pacientes. Eu entendi, professor. Então, você fala mais para a gente aqui que ainda não tem domínio na área e que deseja entrar nessa área agora, que você mesmo que está aí do absoluto zero, eu estou falando aqui para você, que é simples você trabalhar de forma segura nessa especialidade. E aí por isso que eu vou falar como que você vai se tornar referência. Então quais são uns dos passos que a gente precisa de seguir para se tornar referência? Então o primeiro passo é muito óbvio. Você precisa de ter domínio da prótese sobre implante para ser referência. Eu preciso de dominar. O paciente vai chegar ali no meu consultório, eu devo fazer um planejamento onde eu entenda realmente da necessidade do paciente e eu vou entender quais são os meios que eu vou poder ali usar para realizar de forma segura e até de forma previsível a reabilitação desse paciente. Então, a primeira coisa aqui é dominar a prática da prótese sobre implante. Então, isso daqui é até bem óbvio, né? Porque não adianta chegar pacientes lá no seu consultório e você não saber executar essa prática clínica. Uma outra questão também que a gente deve verificar é ajudar o máximo de pacientes possíveis. Ajudar, como assim, professor? Ajudar o máximo de pacientes possíveis. Quando a gente fala em ajudar, é você facilitar realmente para esse paciente, porque você acredita, e eu tenho certeza que parece que eu tenho que falar isso, mas o óbvio deve ser dito, né? Quanto mais pessoas você ajudar, mais retorno você vai ter. E aí, quando eu falo em ajudar, você acredita que quanto mais pacientes você reabilitar, você não está ajudando mais pacientes? Se você reabilitar mais pacientes, mais retorno você vai ter. Mas quando eu falo em retorno, também está relacionado em retorno financeiro, mas também em retorno em relação ao reconhecimento profissional, porque você vai se sentir bem ali. Porque às vezes você está meio que perdido na área, na profissão, e aí você ainda não se encontrou. Mas quando o paciente ele reconhece aquele seu trabalho ali, você se sente assim, nossa, eu fui muito útil para a vida daquela pessoa. Então essa questão de ser útil, isso daí também eleva muito a nossa autoestima, porque a gente acaba tendo orgulho da gente mesmo, né? Porque eu estou ajudando os meus pacientes e eles são gratos por isso. Então essa é uma questão. E outra questão, quando eu falo em ajudar, mas professor, tudo bem, aí eu vou ajudar o máximo de pacientes possível, mas o paciente, como que eu vou fazer para atingir esses pacientes? Eu vou estar falando aqui para você, mas uma forma de você ajudar, porque eu tenho vários colegas, até mesmo alunos que estão iniciando comigo, que falam assim, olha, eu só faço tratamento no cartão de crédito,
ou eu só faço o tratamento parcial ali, tratamento parcial assim, o paciente paga aquela parte, eu faço, paga outra parte, eu faço. E aí não facilita, por exemplo, a maioria das clínicas de alta performance trabalha com boletos bancários, duplicatas. E aí você vai me falar assim, mas aí, professor, corre-se o risco de inadimplência. Corre-se o risco? Sim, corre-se o risco. Mas isso daí deve ser precificado. Aí eu sempre dou um exemplo assim. Você prefere, imagina bem, vamos colocar aí, quanto que é uma taxa de cartão? Vamos colocar uma média, coloca aí no chat, só para eu saber. Quanto que vocês estão pagando aí de taxa de cartão de crédito? Ou seja, se o paciente passou lá, não sei, vamos colocar o paciente passou R$5.000. Quanto que é cobrado? Quanto que você recebe desses R$5.000 se o paciente parcelar, não sei, uns 6, 8 vezes? Vamos, coloca aí para eu ver. Coloca aí. Vamos chutar aqui, vamos colocar um valor assim para ficar fácil o meu cálculo. 5%. Vamos colocar uns 5%. Aí 5%, você, vamos colocar, eu dei um exemplo de tratamento de 5 mil. Só que imagina bem, aquele aluno que falou que fez um tratamento com 14 mil e aí depois 18 mil. Então imagina bem, esse paciente, ele tem 14 mil de crédito no boleto, ele tem às vezes 18 mil de crédito, 14 mil de crédito no cartão, 18 mil de crédito no cartão, ele tem esse valor? Você acha que ele tem? Eu vou ser sincero para você, eu acredito ali, eu vejo que tem colegas dentistas, nem o dentista muitas vezes tem esse crédito ali disponível no cartão. E aí você acha que o paciente de implantes que são classe C e D vai ter? E aí se você não facilitar em uma outra coisa, não, tudo bem, professor, eu vou facilitar, vou começar a fazer boleto para ele e eu vou parcelar para ele em 8 vezes. Vou parcelar para ele em 10 vezes no boleto. Você não ajudou muito esse paciente, não. Vamos dizer que ele vai dar uma entrada para você de... Vamos colocar esse caso de 14 mil. Ele vai dar uma entrada de 20%, aproximadamente aí 3 mil. E aí vamos dizer que faltam 11. Você vai parcelar em 10 vezes de 1.100. Você acha que a pessoa, classe C e D, ele vai ter condição de pagar todo mês R$1.100 para você? Sim ou não? Coloca aí no chat. E aí ele pode pagar para você muitas vezes R$500 ali por mês. Aí ele consegue 450, R$500. Aí para isso, professor, vou ter que parcelar em umas 20 vezes, dependendo até em 24 vezes. É isso que eu estou te falando. Só que aí corre-se o risco dele não me pagar. Então, mas corre-se o risco muito maior dele ficar grato para você e te pagar. E você acha que quando a gente faz aí a nossa precificação, tem a questão da inadimplência. Existe um valorzinho que a gente coloca por conta da inadimplência. Agora eu te pergunto, se você perde 5% para o cartão ali, 5%, vou te falar, um segredo aqui, eu vou falar aqui para você. A maioria das clínicas de alta performance, elas têm um índice de inadimplência entre 5% a 8%. 5%, 8%, tem uns que tem 4% de inadimplência. E eu vou falar uma outra coisa. E o parcelamento médio aí gira em torno de 24 meses. 24 meses. E aí você só está querendo parcelar. Aqui, ó, que eu estou falando? Ajudar o máximo de pacientes. Você só está... Isso é ajudar? Parcelar em 10 vezes de R$1.000 e poucos uma pessoa assalariada, classe C e D. Isso não é ajudar. Só que assim, anota isso daí. Não adianta, como eu falei aqui no início da minha aula, não adianta eu falar o que a gente faz, o que dá resultado, e aí isso daqui, ó, são resultados, né, que eu mostrei aqui para você, ó, essa imagem aqui são resultados desse tipo de trabalho, e aí eu tô falando o que a gente faz e aquilo que a gente tem resultado para que você implemente aí. Não adianta você entrar aqui no ouvido, sair no outro, você não pegar essa informação e colocar em prática aí no seu dia a dia clínico. Porque eu tenho certeza que você faz isso para um paciente, você faz isso para outro, você faz isso para outro, um ou outro pode ficar inadimplente ali, um ou outro, mas a maioria, isso daí eu estou falando de forma muito responsável,
porque é isso que a gente faz. Um ou outro, ele vai acabar, ficando, vamos dizer assim, vai ser um não pagante, mas a maioria vai pagar. Só que esse um ou outro significa dizer que são 5% ali dos seus pacientes, que equivale a 5% do seu faturamento, vamos dizer assim. E aí, esse 5% era o que você pagava lá para o cartão, para a operadora do cartão. E aí você prefere receber, vamos dizer assim, vamos colocar a grosso modo, 50 mil, sendo 5% ali para o cartão, ou 100 mil, sendo 5% de inadimplência. Coloca aí no chat, o que você prefere? Receber 100 mil, porque aí você deu mais oportunidade da pessoa conseguir fazer o tratamento, porque não tem cartão, mas no boleto ele pode fazer, ou você receber 50 mil com pessoas que têm aquele limite ali no cartão e você eliminou vários outros ali, ou seja, você acabou perdendo oportunidade de 50 mil em pacientes estarem fazendo ali o plano de tratamento com você. É sobre isso que você deve pensar, tudo bem? Pensa bem, porque dessa forma, eu estou colocando aqui no mínimo, né? Essa é uma forma de você ajudar o número máximo de pacientes para realizar esse tipo de tratamento reabilitador no seu consultório. Então, isso é uma coisa, ó. Primeira coisa é dominar a prótese sobre implante. Uma outra coisa, acabei de falar aqui, então você deve ter domínio. Uma outra coisa, você ajudar um número máximo de pacientes. Isso, quando eu falo em ajudar, é você facilitar que realmente ele realize esse sonho. Se você não facilita, você não está ajudando essa pessoa. E eu tenho certeza que quanto mais pacientes você ajuda, dominando aqui a prática da prótese sobre implante, você vai ter bons resultados e esses pacientes acabam indicando outros e outros e outros pacientes. Para você é isso que acontece aqui. É por isso que eu estou te falando uma forma para você trabalhar e ter mais pacientes aí no seu dia a dia clínico. Uma outra forma também é você trabalhar como colaborador. Hoje, eu estava conversando com um aluno que ele falou assim, professor, eu estou trabalhando em tal clínica, eu falo assim, quem nunca atendeu em alguns lugares, né, como colaborador? E hoje, a parte de prótese, ontem mesmo eu estava conversando com um representante de componentes protéticos, e aí ele falou assim, nossa, como é difícil essa parte de prótese sobre implante aí, que muitos dentistas ainda não dominam essa especialidade. Eu sim, então é por isso que eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um perfil no Instagram, onde eu mostro ali, eu executo ali essa parte da prótese sobre implante.